Aurora Maria Nascimento Furtado da Silva, ela era estudante de psicologia na Universidade de São Paulo. Era militante ativa do movimento estudantil. E em 9 de novembro de 1972, ela foi em uma batida policial, levou um tiro e foi presa. Foi encaminhada para a Invernada de Olaria, a delegacia da Polícia Civil mais conhecida como Esquadrão da Morte. Obviamente a gente não precisa falar o que aconteceu, ela foi torturada. No dia seguinte foi encontrado seu corpo, baleado e morta na rua, e a notícia dos jornais falava que os policiais tiveram uma briga com os sequestradores, um tiroteio, e foi essa notícia que foi veiculada. A família não ficou satisfeita com isso porque ela recebeu o caixão fechado de Aurora. Então elas conseguiram um outro resultado da necrópsia e descobriram que sim, ela foi torturada e muito. Eu descobri isso fazendo um pouco da pesquisa desse roteiro. Eu vou colocar todos os links aqui da onde eu vi, tanto do CFP, do Conselho Federal de Psicologia, quanto da moça que fez a biópsia dela, dizendo o que aconteceu com a Aurora. Tá, Daniel, mas por que você tá trazendo toda essa história triste pra gente que tá assistindo Psiconamente? Porque foi por causa dessa mulher e de outras pessoas na ditadura militar que conseguiram democratizar o que a gente conhece como psicologia hoje. Você conhece por acaso o Centro de Valorização à Vida? Conhece o CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, ou o próprio SUS, que você consegue atendimento com psicólogo, psiquiatra. O CVV é um número que você liga, o estrela 188, gratuitamente para prevenção do suicídio. Tudo isso só pôde acontecer por causa que existiram muitos psicólogos na ditadura militar que lutaram pelos direitos humanos. Por quê? Anteriormente, a psicologia era totalmente elitizada, só as pessoas ricas tinham acesso a isso. E é sobre isso que eu vou falar hoje no Psiconamente. Eu espero que vocês gostem muito e tá muito bacana. Porque se você tá curtindo esses vídeos, lembra de curtir, comentar, se inscrever, é muito importante para fortalecer o movimento Psiconamente. A psicologia em um contexto mundial tem uma história milenar. Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou colocar o link aqui. Hoje eu vou falar só sobre a psicologia e a história no Brasil. Inclusive, quando eu estava fazendo esse roteiro, eu encontrei dois canais bem bacanas, que é o Psicologia, de Jéssica Borges, e o Terapia Fácil, de Egg Moreski. É muito bacana o canal dele, eu vou colocar o link aqui também, que fala muito sobre a psicologia do Brasil e sobre vários contextos bacanas. Hoje é dia 27 de agosto e estamos comemorando 57 anos da regulamentação da psicologia no Brasil. Em 27 de agosto de 1962 estava sendo regulamentada a profissão de psicólogo e psicóloga aqui no Brasil. E como que foi essa construção da psicologia aqui? E onde que estamos hoje? Arrigo Angelini e Ana Bock foram duas figuras muito importantes que influenciaram a psicologia no Brasil. Eles foram presidentes do Conselho Federal de Psicologia, que surgiria alguns anos após a regulamentação da profissão no Brasil. Sim, minha gente, a psicologia aqui no Brasil foi influenciada pelos norte-americanos e pelos europeus. As primeiras culturas que vieram da psicologia foi com a família real de Portugal em 1800 e bolinhas, quando eles trouxeram as bibliotecas, a cultura, a filosofia e começou a enriquecer a sociedade através desses textos, desses livros. Mas, como a gente sabe, as bibliotecas municipais eram elitizadas. Só pessoas ricas poderiam frequentar esse lugar. A gente não via escravos ou pobres ou trabalhadores frequentando esse lugar. Então, a psicologia tem esse padrão elitizado já no começo da sua história no Brasil. Quem realizava o papel dos psicólogos eram os médicos, os psiquiatras, que eram filhos de pessoas ricas que iam para a Europa estudar e voltavam como médicos para poder atender, então, novamente, o elitizado que a gente conhece. Então a atuação da psicologia por esses médicos acontecia principalmente no começo nos hospícios, com a seguinte intenção: segregar. Basicamente era isso. A psicometria, que era usada para avaliação psicológica, para entender se a pessoa era normal ou louca, desenvolvia essa divisão da sociedade, para proteger as pessoas, né, desses loucos e enquadrar numa normalidade do que era. Sabemos que hoje em dia é bem diferente, mas como aconteceu essa construção é o que eu estou falando para vocês. Nas escolas também acontecia a mesma coisa. Dividiam-se as pessoas que eram aptas a estudar e as pessoas que não eram aptas a estudar através da psicometria também. Então, vemos a saúde e a educação com uma forte atuação pela psicologia aqui no Brasil. A psicologia aparecia em algumas disciplinas das graduações e universidades, como também aparecia nas escolas normais, que formavam professores para dar aulas para as crianças no elementar e também no ginásio. Outro marco muito importante na psicologia foi na Era Vargas, com a industrialização.
Vargas criou diversos institutos de seleção profissional para poder também segregar para ver se existiam trabalhadores que estavam aptos ou não. Claro, Daniel, que esse contexto de segregação, né, você fica criticando, foi o marco inicial para a psicologia poder aparecer através dos psicodiagnósticos, das avaliações, mas a psicologia, com o tempo, começou a abranger mais coisas e entender várias coisas como variáveis em relação aonde a pessoa mora, qual que é o status de vida dela, e tudo isso foi incorporando na psicologia. Então aqui vemos a psicologia em 3 pilares importantes utilizando a psicometria nas escolas, nos hospícios, na saúde e no trabalho. Só que até então se utilizavam de muitos técnicos e pessoas que não estavam totalmente habilitadas para fazer esse tipo de desenvolvimento, tanto na escola quanto nas profissões. Lógico que na saúde e nos hospícios tínhamos os médicos. Aí se viu a necessidade de regulamentar a profissão de psicólogo no Brasil. Então, em 27 de agosto de 1962, com a Lei 4.119 assinada por João Goulart 2 anos antes da ditadura, foi regulamentada a profissão de psicólogo no Brasil. Interessante isso, né? Com um pequeno adendo, como eu falei, eram os médicos que faziam essa função do psicólogo, e houve uma resistência enorme deles para conseguir que regulamentasse isso. Então, no documento oficial do psicólogo de regulamentação da profissão, foi escrito mais ou menos assim: seriam usados métodos e técnicas psicológicas para auxiliar no ajustamento de problemas daquela pessoa ou social. Não foi usado o termo psicoterapia. Os médicos não queriam que fizéssemos partes dessa área da saúde. Demorou um pouco para a coisa andar, mas foi acontecendo. A psicologia ganhou espaço no meio científico aqui no Brasil, como também foi estabelecido o currículo mínimo e o currículo pleno para as áreas de psicologia nas graduações. Ainda não existia a faculdade de psicologia, mas dentro das escolas normais, por exemplo, que tinha as matérias de psicologia, mas de uma forma meio largada, assim, vamos colocar uma coisa em outra, agora existia um currículo pleno e um currículo básico. Então, em 1969, 7 anos depois dessa regulamentação, o Conselho da Universidade de São Paulo, USP, resolveu reestruturar alguns institutos que existiam dentro daquela universidade. Então se criou institutos de engenharia, de física e de química. Aí, esse cara que eu falei no começo, Arrigo Angelini, ele fez um apelo, porque ele era psicólogo e trabalhava nessa área, para o reitor da Universidade da USP, para que se criasse um instituto de psicologia também. Ele foi resistente na época, as pessoas foram resistentes na época porque a psicologia ainda não tinha tanto espaço, mas depois de alguns artigos, de algumas publicações na Revista Brasileira de Psicologia, o reitor cedeu e fez o Instituto de Psicologia. E aí começou a abrir muita coisa aqui no Brasil. Então a Universidade de São Paulo começou a oferecer pós-graduações de psicologia experimental, psicologia do trabalho, psicologia na saúde, psicologia na educação. Isso começou a aumentar a qualidade do trabalho que existia aqui no Brasil dos psicólogos. Então, somente em 1973, para você terem uma situação aí da linha cronológica aí do que está acontecendo, 11 anos depois da regulamentação da profissão, com a pressão da Associação Brasileira de Psicologia, se criou o Conselho Federal de Psicologia, que foi muito importante para nós psicólogos, porque se criaram normas, se criaram regulamentos, se criaram o Código de Ética. O primeiro passo do Conselho Federal de Psicologia foi criar os conselhos regionais de psicologia em todos os estados para poder auxiliar esse processo da regulamentação dessa profissão e do Código de Ética. Em 1979 é criado um novo Código de Ética que foi aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia, porque até então existia um Código de Ética, mas era feito pela Associação de Psicologia Brasileira e não pelo Conselho Federal de Psicologia. E como eu falei no começo do vídeo, olha que interessante, a regulamentação da psicologia aconteceu 2 anos antes da ditadura. E eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição sobre um artigo que falava: a psicologia foi a favor ou contra a ditadura? Porque esse é um debate muito interessante, porque existiam psicólogos que sim eram a favor e existiam psicólogos que eram contra e participavam dos movimentos estudantis e de todo esse processo de democratização da psicologia. Uma grande parte da resistência da ditadura eram compostas por psicólogos que acreditavam que a ditadura violava os direitos humanos. E isso mudaria completamente a noção do que era a psicologia e da elite em qual a psicologia atendia, porque a partir disso começamos a
integrar-se com as comunidades. Começamos a olhar para as pessoas de uma forma mais ampla, num todo, e não nesse lance da segmentação de dividir as pessoas, mas entendendo que às vezes as pessoas estavam em processos loucos ou estavam em processos psicóticos, né, com toda essa sensação por várias coisas, por diversas variáveis socioeconômicas, culturais, e o psicólogo começou a olhar para isso, a psicologia começou a olhar para isso. Então, nesse contexto da ditadura, surge a psicologia social, criticando o papel do psicólogo que era elitizado, que atendia só as pessoas ricas e começou a agregar a comunidade na psicologia. E como eu falei no começo do vídeo, hoje temos o SUS, hoje temos o Centro de Atenção Psicossocial, que foi uma luta antimanicomial para retirar essa questão dos hospícios, das pessoas loucas, de tirar ela da sociedade e começou a integrar ela através do CAPS, começou a integrar ela através do SUS, dos atendimentos psicológicos, dos atendimentos psiquiátricos, e atualmente também temos o Centro de Valorização à Vida, que é muito importante. Setembro Amarelo está chegando aí, que é a prevenção do suicídio, e é muito importante todo esse papel, toda essa luta da Aurora e de vários psicólogos que fizeram parte dessa militância, fizeram parte dos direitos humanos, e isso mudou completamente o rumo da psicologia no Brasil. Ana Bock, que foi presidente do Conselho Federal de Psicologia na época até da ditadura, ela disse que a psicologia tem 4 períodos. O primeiro período ela disse que foi entre 62 e 73, quando os conselhos federais começaram a funcionar efetivamente. De 1973 a 1980 foi o segundo período, onde existiu o boom da industrialização, dessa divisão entre a elite e a classe média. Então, de 1980 a 1996 acontece o boom da política, o boom do final da ditadura e o posicionamento do psicólogo na psicologia social, nas comunidades e nos atendimentos gratuitos pelo SUS. Então, de 1996 até os dias atuais, segundo Ana Bock, se tem a efetivação do compromisso social da psicologia. Toda essa construção da psicologia da história do Brasil eu trouxe para você de uma forma muito resumida, muito limitada. Existiram muitos papéis, muitas pessoas, muita coisa que aconteceu aí, e foi só assim uma linha do tempo que eu trouxe para vocês. Se vocês gostaram, comenta aí, lembra de se inscrever no canal, é muito importante para poder fortalecer esse movimento do Psiconamente, fortalecer o movimento da psicologia. Hoje é dia 27 de agosto de 2019, 57 anos da regulamentação da psicologia. Você que é psicólogo, você que se interessa, você que já fez terapia, você que já participou no SUS, que já ligou para o CVV, que tem um parente que foi para o CAPS, tudo isso é por conta dessa luta dos direitos humanos na ditadura e toda essa construção da elite e essa desconstrução em 1980 para que as pessoas pudessem ter mais acesso, a democratização acontecesse. Eu tô colocando todos os links do que eu pesquisei, do que eu escrevi e de como que foi aqui na descrição para você que se interessou, para você que quer aprofundar mais, inclusive sobre a Aurora, sobre a ditadura militar, sobre Ana Bock, sobre a Arrigo Angelini, que fala também bastante em entrevistas. Então entra lá no link, pesquisa, entenda mais como foi tudo isso, porque é muito importante para a psicologia. E eu agradeço muito você que assistiu até o final. É isso aí. E semana que vem a gente continua com mais Psiconamente. Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais. Hoje é dia 27 de agosto de 1900... Não. O deslocamento temporal ocorreu exatamente a 1h20 da manhã e 0 segundos. Arrigo Angelini e Ana Bock... Será que é assim que fala? Arrigo Angelini. Como tá escrito esse Arrigo aí? A-R-R-I-G-O. Sim, minha gente, a psicologia no Brasil, como tudo no Brasil, foi influenciada pelos norte-americanos e pela Europa, principalmente... Pelos norte-americanos. Sim, minha gente, a psicologia no Brasil foi influenciada pelos norte-americanos. Então, em 1962, Contadinho cantou, né? uma grande parte da resistência da ditadura eram compostas